Acontece nesta quinta e sexta-feiras, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o 11º Congresso de Direito Tributário Constitucional e Administrativo. Um dos palestrantes é o professor e mestre em Direito Tributário, Marcelo Salomão, ele que vai falar sobre o Simples Nacional e os entraves à implementação de um regime jurídico mais benéfico às micro e pequenas empresas. Dr. Marcelo Salomão, o que vai ser debatido de um modo em geral, nesse Congresso de Direito Tributário, Constitucional e Administrativo em Campo Grande? O enfoque do Congresso como um todo é a questão do desenvolvimento. Eu consigo até lhe passar perfeitamente o que eles estão focando, que são temas totalmente ligados ao desenvolvimento do sistema tributário do Brasil. E como se fala em desenvolvimento do sistema tributário do Brasil, o que vem a ser? Do sistema. O nosso sistema é muito complexo. A quantidade de tributos, não só o custo dos tributos, mas a dificuldade para o contribuinte poder cumprir as suas obrigações tributárias é um grande trabalho nosso. Hoje os tributaristas estão preocupados também com isso. Porque é a quantidade ou a burocracia existente ali no meio, doutor Salomão? Não, exatamente. A quantidade, perfeita a sua colocação, a quantidade somada à burocracia. Então, veja, às vezes é muito discutido no Brasil e se menciona na mídia o custo tributário brasileiro, que é realmente um absurdo, dos mais caros do mundo. Soma-se a isso a quantidade de impostos e a burocracia que a quantidade gera. Então, esses dificultadores encarecem muito a vida dos empresários. Não só o custo tributário, mas o quanto o empresário tem que investir para que possa cumprir as suas missões. E cada vez mais, no Brasil, os contribuintes estão fazendo a função da fiscalização. Porque o senhor falou do empresário, que os impostos estão sendo cobrados deles ali, mas acaba tudo no consumidor, né? Ele que acaba pagando toda esta conta. Isso é normal, porque na questão comercial, financeira, o repasse, veja, que não se repassa só o tributo. Então se repassa quanto se gasta com aluguel, quanto se gasta com energia. Então a questão do repasse financeiro do tributo, do custo, isso é mundial e é natural. A questão é que é muito caro o custo no Brasil e, portanto, chega muito alto o preço para o contribuinte. Então a questão do repasse ela é inevitável, porque ela é de mercado. Isso eu não critico. O que eu critico são as alíquotas altíssimas. O senhor acha que a fome arrecadatória poderia ser menor por parte do governo para reduzir os preços, o custo, a produção também? Tem que ser menor, até porque a carga tributária brasileira, infelizmente, ela foca muito mais a produção do que os bens das empresas, das pessoas. E quando se ataca a produção, gera todas essas dificuldades que o Brasil vem vivendo. Então, não é que eu tenho certeza, é um dever da administração reduzir essa carga. No mundo inteiro, Arthur e ouvintes, no mundo inteiro, quando se quer aumentar a arrecadação nos países desenvolvidos, a primeira medida que fazem é redução da carga tributária, porque você aumenta a quantidade de empresas que podem pagar e, melhor que isso, diminui de uma forma gigantesca a inadimplência tributária. Então, veja, o Japão é um exemplo. O Japão destruído já por guerra, destruído por problemas de clima, ambientais, da natureza, quantas vezes se recompôs? E se recompôs, numa primeira medida tributária, foi isentar todos os tributos e depois voltar com eles de forma muito lenta. Então, veja, isso para um país destruído. Nós estamos aqui com toda a força, sem esses problemas climáticos, um país altamente privilegiado em todos os sentidos, e não temos o apoio tributário, que é fácil de resolver. E o Simples Nacional, ele tem muitos entraves ainda, essa questão do regime jurídico beneficia os micro e pequenos empresários, o doutor Marcelo Salomão? Sim, o Simples, até porque é uma ordem constitucional que se trate de forma mais benéfica os pequenos e microempresários. Então, a Constituição ordenou, veio uma lei complementar, a 123 de 2006, e realmente ela tem efetividade na facilitação e quanto ao pagamento. Então, nesse ponto de vista, ela é ótimo. A única coisa que eu levanto é que tem algumas falhas que podem ser sanadas. Por exemplo, uma empresa ao ser excluída do regime do Simples,
não lhe é permitida a defesa. Só lhe é permitida a defesa depois da exclusão. Isso, a evidência, é uma inconstitucionalidade gritante, porque antes de eu ter alguma punição, e a exclusão é uma punição, eu tenho que ter o direito de defesa anterior. Então esse é um grande entrave para quem está dentro e pode ter sido excluído por equívoco da Receita Federal. E tem situações que não são tão fáceis. Por exemplo, as empresas que lidam com produtos na substituição tributária. Esse produto, enquanto vendido da mesma forma... Então, um exemplo claro, para ficar claro o que eu estou dizendo. Um restaurante compra sorvete, que tem substituição tributária. Então, por ter substituição, esse cálculo não entra na tabela do Simples. Então, veja que já gera uma dificuldade para um dono de restaurante, por exemplo, o que ele vai ter que colocar, que é do Simples ou não. Agora, imagine o seguinte, se ele vender só sorvete, tudo bem, ele também não vai ter custo para pagar. Ele fica tranquilo. Se ele misturar e fizer um milkshake, por exemplo, ou qualquer outro produto que ele envolva com sorvete, ele não está mais vendendo só sorvete. E aí gera uma confusão tremenda. Então, um empresário pequeno que precisa ter a vida cada vez mais facilitada, em certa parte o Super Simples o atende, mas ainda não atende com precisão. Há um outro ponto também que eu observo, e me chama a atenção, de que o Super Simples está, inclusive isso hoje está numa matéria de um grande jornal de São Paulo, numa pesquisa que foi feita e está lançando um livro hoje em Washington. O Brasil deixou de ter no Super Simples aquela fase transitória. O que se quer no Brasil é que as pequenas e microempresas tenham apoio, tenham benefícios, tenham suporte para se tornarem empresas maiores. Acontece que a diferença que fica do patamar de quem está no Super Simples e depois quem sai para a tributação normal é muito grande. Então, começam as seguintes situações. Os empresários, em vez de crescerem as suas empresas, vão montando outras empresas no Simples, o que gera uma dificuldade tremenda. Cada empresa tem que ser administrada em conjunto. O que seria interessante, e o Super Simples teria que ter como objetivo, é que isso não acontecesse. Sim, que as empresas pudessem crescer, mas que essa saída do Simples ainda tivesse um amortecedor ou um Simples para as empresas médias, porque quem está no Simples hoje é quem fatura até 3 milhões e 600. Então veja que absurdo. Se eu faturar 4 milhões, um pouco acima, eu já passo a ter um sistema que encarece sobremaneira a vida dessa empresa. Então acho que poderia também termos um outro Simples que já atendesse de quem fatura de 3 milhões 601 a 10 milhões. Isso me pareceria fundamental para que o próprio Super Simples tivesse mais efeito, para que as pessoas não tivessem medo do crescimento que a Constituição quis estimular. Porque a diferença é muito grande da tributação do Super Simples para quem fatura anualmente até 3 milhões e 600 e para quem fatura acima desse valor? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. As alíquotas são completamente diferentes. Então, você pensa que você só começa a ter COFINS a 3% do faturamento, contribuição social de 1%, 0,8%, tudo de faturamento, imposto de renda de 1,20%. Então, isso já sobe uns 7% a mais. E aí, se eu for falar de indústria, ainda tem que incluir IPI nos produtos. Então, a carga tributária que recai é gigantesca. Então, acabam forçando as empresas a um tipo de planejamento que são abrir outras empresas do Simples. Então, às vezes, a gente vê grupos que têm a indústria e o comércio como duas empresas do Simples, para fins de tributação, quando isso poderia ser uma empresa só, crescendo, facilitando a administração dela. Então eu vejo que por vontade política e por ordem constitucional é plenamente possível nós criarmos aí uma nova faixa de benefícios. É vontade política. Estamos conversando com o professor e mestre em Direito Tributário, professor da PUC de São Paulo e autor do livro ICMS na Importação. Essa questão do ICMS na importação sempre provoca muita discussão e dissabores para os empresários, né? O que trata este livro do senhor, o professor? Eu defendo que quem não é contribuinte do imposto, seja pessoa física ou uma empresa que não seja contribuinte do ICMS, por exemplo, uma clínica médica, um escritório de advocacia, um hospital. Um hospital, quando importa um equipamento médico, ele não importa para vender esse equipamento médico.
e sim para usar para atender os pacientes. Pela interpretação que os estados têm, todo mundo poderia ser tributado, quer pessoas físicas, quer jurídicas não contribuintes quando da importação. Até 2001, o Supremo nunca hesitou e deixou claro que ninguém precisava recolher se não fosse contribuinte. Depois disso veio uma emenda constitucional e essa emenda gerou novamente a polêmica. Pela mesma razão, porque a pessoa não compra para revender. Então, o princípio da não cumulatividade impede que se cobre IPI de pessoa física ou de um contribuinte de uma empresa jurídica que não seja contribuinte do IPI. Muito bem. Nós conversamos com o professor e mestre especialista em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, o Dr. Marcelo Salomão, ele que é um dos palestrantes no 11º Congresso de Direito Tributário, Constitucional e Administrativo, que acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele vai falar sobre o Simples Nacional e os entraves à implementação de um regime jurídico mais benéfico às micro e pequenas empresas. Professor Marcelo Salomão, muito obrigado pela participação do senhor. Imagine, eu que agradeço.